Saudações, gente bonita. Em primeiro lugar, meus respeitosos cumprimentos a você que me vê e me ouve. Bom, eu fiz um vídeo agora mesmo, no qual eu tentava explicar a questão de por que a Índia aparenta apoiar o Estado de Israel, mas na verdade ele enfrenta questões que são outras, especificamente conectadas ao Paquistão e principalmente ao imperialismo britânico, que colocou indianos contra indianos, muçulmanos contra hinduístas, da mesma forma que está colocando palestinos contra israelenses. Foi para isso que o Estado de Israel foi criado. Perfeito? O Estado de Israel não foi criado por judeus. O Estado de Israel foi criado pela ONU. A ONU é responsável pelo problema. Não foram os judeus que criaram o Estado de Israel. Isso tem que ficar muito claro, porque previne ódio, porque previne cisânia, porque previne guerra, porque previne desentendimento. O Estado de Israel é uma criação da ONU, que sempre passou o pano para tudo que Israel fez. Nenhuma resolução, e esse é um ponto importante, é importante que eu fale sobre isso. Está tendo uma discussão sobre o Brasil não ter apoiado a China e a Rússia na resolução deles, e embora isso tivesse sido acordado. A questão, gente, é que o que funciona é isso que o presidente da Colômbia fez: expulsar o embaixador de Israel e se recusar a manter relações diplomáticas com aquele país. Perfeito? Resolução da ONU não vai adiantar, nunca adiantou. Quantas resoluções da ONU já foram votadas? Se for contra os interesses de Israel, os Estados Unidos vetam. E mesmo na remota hipótese de alguma resolução ser aprovada, ela nunca foi cumprida. O Estado de Israel nunca cumpre resolução da ONU. É um Estado que está ao arrepio da lei internacional. Então o que vai acontecer? Vai uma nova resolução? Vamos supor que a proposta brasileira seja aprovada. Vai adiantar o quê? Vai resolver o quê? Nada. Não vai resolver nada. Não interessa se ela seja aprovada ou se ela seja reprovada, se ela seja vetada. Isso não faz a mínima diferença. Israel não está nem aí para a ONU. O único papel da ONU foi o de criar o Estado de Israel. Perfeito? E aí foi um papel muito bem executado. Porque pega o Negev, uma região onde não havia judeus, havia árabes, e principalmente árabes beduínos, e entrega para o Estado de Israel. Para que entrega para o Estado de Israel? Os israelenses são agricultores? Quantos israelenses agricultores existem? Quantos judeus são conhecidos pela sua prática da agricultura? Ou na pecuária? Não. Eles não entregaram o Negev para os judeus pastorearem cabras. Sabe para que eles entregaram o Negev para o Estado de Israel? Para impedir a conexão física entre Ásia e África. A China não pode fazer trem-bala que vai de Beijing até Marrakech, ou Lagos, ou Joanesburgo, ou Mogadíscio, ou Nairobi, porque existe aquela franja, aquela cunha dominada pelo Estado de Israel, que é o Negev. Foi para isso que o Estado de Israel foi criado. Assim que a Índia acaba, do jeito que os britânicos queriam, depois de jogar indianos de religião muçulmana contra indianos de religião hinduísta, de jogar indianos de religião Sikh contra indianos de religião budista, criando vários estados. A Índia nunca existiu um país chamado Índia. Mas o subcontinente indiano, uma civilização indo-oriana, existe há milhares de anos. O que o Império Britânico fez? O que a Inglaterra fez? Dividiu para impedir uma Índia forte. E onde houve uma Índia, Bharat agora, garantiu que houvesse uma vasta minoria muçulmana. Para criar problema, para criar encrenca, para criar terror, para criar dissídia. É assim que os ingleses agem. Dividir para governar. Perfeito? Então, a criação do Estado de Israel pela ONU, a gente tem que deixar muito claro que a ONU não é a solução. A solução não virá da ONU, porque a ONU é o problema. A ONU causa o problema. A ONU alimenta o problema, entendeu? Então não interessa, gente. Não vamos ficar discutindo sobre a resolução ser aprovada ou não ser aprovada, sobre a postura do Brasil, da China, da Rússia, da Jordânia, de seja lá quem for. Não faz diferença. Não faz a mínima diferença. Israel não respeita
a resolução da ONU, seja ela qual for, não vai respeitar. A solução para o Estado de Israel não será dada pela ONU, que é a causadora do problema, que alimenta o problema. A solução para o Estado de Israel vai ser dada pelos muçulmanos. São 2 bilhões agora, 2 bilhões de muçulmanos. Deixa eu pegar para vocês só os países com PIB superior a $1 trilhão, que são predominantemente muçulmanos. O mais poderoso deles é a Indonésia, 7ª economia do mundo, PIB de $4,5 trilhões. Depois nós temos a Turquia, 11ª economia do mundo, PIB de $3,5 trilhões. Nós temos a Arábia Saudita, PIB de $2,2 trilhões. Certo? Com PIB superior a $1 trilhão, nós ainda temos o Egito, quase 2 trilhões, o Irã, mais de 1,5 trilhão, temos a Nigéria, quase 1,5 trilhão, temos também a Malásia, Bangladesh, Paquistão. Todas essas nações têm PIB por paridade do poder de compra superior a $1 trilhão. Perfeito? Então, os árabes não são aqueles árabes espezinhados pelo imperialismo de antigamente. O mundo árabe mudou. O mundo islâmico mudou. Perfeito? Vamos tentar compreender algumas coisas aqui. Primeira coisa é que o Islã, de longe, é a religião que mais cresce no mundo. Eu me lembro, não fazia tanto tempo assim, quando havia 1,5 bilhão de muçulmanos. Eu também me lembro, não havia tanto tempo assim, quando o Islã atingiu 1 bilhão de fiéis. Hoje são 2 bilhões e continua crescendo, porque a taxa de natalidade é muito maior que a de outras religiões e, sobretudo, porque diferente do mundo cristão, que vem se tornando ateu ou adotando a religião do Deus Dinheiro, né? Teologia da prosperidade, os muçulmanos seguem firmes na crença deles. Então eles estão se expandindo. E como nós acabamos de dizer, há países poderosos dentro do Islã. São muitas economias com PIB superior a $1 trilhão. Algumas com PIB superior a $2 trilhões, $3 trilhões, $4 trilhões, 2 bilhões de pessoas. Cidades importantíssimas do mundo, que não podem mais ser ignoradas. Os israelenses, por outro lado, eles são o quê? 9 milhões? Essa diferença era quase relevante quando a superioridade econômica e tecnológica de Israel era enorme sobre os muçulmanos. Não é mais. Dentre os países islâmicos, oficialmente tem o cogumelo. Provavelmente a Arábia Saudita e o Irã também têm o cogumelo. Então não é só mais o Estado de Israel que pode ameaçar os outros com cogumelo. E diferente do Estado de Israel, que não tem basicamente míssil para levar esses cogumelos, o Irã tem mísseis hipersônicos. O Irã consegue carregar muita coisa em mísseis hipersônicos. O Irã não tem uma aeronáutica boa, mas tem uma quantidade exorbitante, enorme de mísseis de defesa. E para ataque também. E é o país que virtualmente inventou o drone kamikaze e faz mais deles nesse exato momento do que a Itália faz pão quente. São quantos? Só na mão do Hezbollah, não podemos falar o nome aqui, né? Pelo menos 100 mil. Pelo menos 100 mil. Quantos tem o Irã? 300 mil? Meio milhão? 1 milhão? Certo? Drones kamikazes, mísseis hipersônicos. O domo de ferro se provou uma falácia. O domo de ferro se mostrou incapaz de deter rojão, porque aquilo que a imprensa chama de mísseis tacados pelos palestinos são rojões, feitos em casa. Agora não. Agora a coisa mudou. Há nações árabes muito ricas e outra coisa, eles estão voltando a ter orgulho. O Bin Salman levou 3 dias para receber o adido lá dos Estados Unidos. Deixou ele esperando mais de 20 horas para receber ele, dar o recado e mandar ele embora. A Arábia Saudita agora faz parte dos BRICS. O Egito faz parte dos BRICS. O Irã faz parte dos BRICS. Os Emirados Árabes Unidos fazem parte dos BRICS. Não tem nenhum muçulmano no G7, mas tem 4 nos BRICS. Quem vai resolver a questão israelense não vai ser a ONU que criou o problema. Serão os muçulmanos. Os muçulmanos vão resolver a questão israelense. Mas como? Não com o apoio da ONU. Eles vão usar outras ferramentas para resolver.